Bom dia, bom dia, bom dia e bom dia. Bom dia, Robertinha. Você já fica no jeito, né, Robertinha? Deus abençoe o seu dia. Enquanto a turma vai entrando, nós vamos orando e falando com Jesus, amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, por mais um respirar, nós queremos te agradecer. Deus, eu te rendo toda honra, toda graça, todo poder, toda glória, porque a ti pertence. Deus, eu quero te agradecer por essa narrativa que nós estamos lendo, essa palavra tão linda, Pai, que ainda fala aos nossos corações. Em um dado momento, o Senhor decidiu de volta habitar no meio do seu povo. E aqui o Senhor está mostrando uma sombra do que estava para acontecer. Porque quando Jesus ele vem, ele restaura por completo o nosso relacionamento com o Senhor. Pai, que haja nesta manhã entrega, que haja renúncia, que haja bondade, que haja graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nos ensina a tua palavra, nos leva mesmo a entender aquilo que o Senhor deixou registrado. Papai, que essa palavra ela possa ter aplicação prática nas nossas vidas no dia de hoje. Fique à vontade no nosso meio, cubra a nossa vida com teu sangue, nos faça permanecer, sabe, Deus, em simplicidade, porém focado no Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Pai, fique à vontade, manifesta o teu querer, manifesta aquilo que o Senhor preparou para esta manhã em nome de Jesus. Deus, eu te rendo toda graça e peço que o Senhor possa mesmo ministrar sobre cada vida aqui presente em nome de Jesus. Nos livra, Pai, de todo ataque satânico, de todo levantar das trevas, de qualquer coisa que o diabo ele possa tentar contra as nossas vidas. Em nome de Jesus. Esse é o meu pedido, papai. Amém e amém. Que Deus abençoe o dia de vocês. Bora para mais um dia que o Pai ele já fez. Me perdoa o atraso de hoje, viu, gente? Bom dia, Raira e aos demais, bom dia. Então, bora lá. Hoje nós vamos para Êxodo 26 e 27. Que a graça e a paz estejam sobre a vida de vocês, viu? Ontem, nós finalizamos o 25 com as instruções de Deus para Moisés, para que ele construísse o tabernáculo, né? Deus ele aparece ali no monte, fala com Moisés, Moisés conta para o povo o que Deus estava querendo fazer, o povo aceita, eles recebem as ordenanças do Senhor e declaram 2 vezes a frase: nós obedeceremos e faremos tudo que o Senhor ele nos mandar. Quando chega no capítulo 25, ele vai pedir para que Moisés construa o tabernáculo exatamente como ele tinha ordenado. Só que ao invés de ele começar por fora, o que vai conter fora, ele começa descrevendo o que vai conter dentro desse tabernáculo. Bom dia, Michele, minha discipuladora, bênção de Jesus, metralhadora de Jeová, Deus te abençoa. Ele começa falando o que vai ter dentro desse tabernáculo. Você que perdeu a live de ontem, talvez vai ficar aí perdido. Ontem nós falamos sobre esses três utensílios que vai ter dentro do tabernáculo, que é a Arca da Aliança, a mesa da preposição e o candelabro. Quando a gente olha para isso, gente, isso tem um significado, eu deixei bem claro. Se você perdeu, volta na live de ontem, ela tá no YouTube e vai estar no Instagram também. Mas a essência da reconstrução do tabernáculo, né, de Deus falar assim, eu quero um tabernáculo, o tabernáculo significa o lugar da minha habitação. E a gente viu que o tempo todo Deus vai trazer referências desde lá do Éden. Ele vai pedir para que as ofertas sejam de ouro a ônix. E ele vai falar em Gênesis 2:12 que o jardim do Éden ele tinha de ouro a ônix. Então tudo vai ter um significado muito importante. A Arca da Aliança, ela mostra e retrata, vai aplicar, né, aqui é uma sombra do que vai se cumprir em Jesus.
Porque quando ele fala, vocês vão construir a Arca da Aliança. Hoje, a nossa aliança com Deus, ela vem por meio da cruz, ela vem por intermédio do sangue de Jesus que foi derramado. Ou seja, uma nova aliança. Quando a gente olha para a mesa da preposição, a mesa da preposição dentro do tabernáculo continha 12 pães. E esses pães significam o quê? Significa mesa, né? Comunhão, alimento. E Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. E mais para frente a gente vai ver Jesus também declarando que ele é a luz do mundo. Dentro do tabernáculo também tinha o candelabro. O candelabro é onde tinha ali, era o objeto que traria luz para aquele lugar, e aquela luz nunca podia ser apagada. Nós estudamos esses 3 itens, estudo detalhado, vai estar no YouTube ou nos salvo no Instagram. Vamos entrar agora no 26, que agora Deus vai dar instrução para ele, como ele vai fazer a estrutura de fora do tabernáculo. E aí vai dizer o seguinte, versículo 1, faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho, finamente tecido. Deixa eu pegar. Enfeite as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordado com habilidade. Uma das coisas que a gente vai ver, as cortinas do tabernáculo, elas vai ter bordado os querubins. E é bem engraçado que o que Deus coloca para guardar e proteger o jardim são querubins. Quando o homem cai, ele vai falar assim, a partir de hoje, né, eu vou colocar os querubins que vão guardar o jardim. Cadê? Deus expulsa a mulher, o homem Adão, não vou saber onde está em Gênesis não, mas está em Gênesis, viu gente? Depois eu posso até olhar a referência. Mas na hora que ele expulsa o homem e a mulher do jardim, ele vai colocar querubins guardando esse jardim. Então tudo vai ter uma simbologia. A gente tinha uma história em Gênesis, que Deus está fazendo ela meio que se cumprir e voltar esse relacionamento aqui em Êxodo, com aquele povo que ele separou como seu. Não vai funcionar muito bem porque o povo foi muito desobediente. E aí Jesus falou assim, olha, Deus, né? Não deu certo ainda, nós vamos ter que criar uma nova proposta, e essa nova proposta foi Jesus, né? O plano perfeito, e esse deu muito certo. Mas aqui em Êxodo, ele está trazendo referências daquilo que aconteceu no Jardim do Éden. E aí está bordando agora as cortinas que vai ter no tabernáculo. Essas 10 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Junte 5 cortinas para formar uma longa e depois junte 5 restantes para formar uma outra cortina longa. Faça laços de tecidos azul na borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda das cortinas do primeiro conjunto deve coincidir com os 50 laços da cortina do outro. Eu acho isso aqui muito legal. E eu não sei se vai ser Levítico, porque agora eu já tô meio embolada com tudo que tá acontecendo. Eu tô lendo Êxodo e Levítico também, gente. Mas vai ter uma parte que ele vai falar que... Eu acho que é na hora que ele começa a montar. Porque eu já tô na parte onde Moisés está executando a montagem. Aqui Deus está falando com Moisés o que vai conter. E aí ele vai falar... E eles colocaram todos os laços enfileirados... de uma forma organizada e eles ficavam rentes um ao outro. E aí eu até falei com a Cacau nesse dia, falei assim, aqui tá vendo? Deus é perfeccionista. Aí ela tá assim, não, Deus não é perfeccionista, Deus é detalhista, porque eu gosto de tudo muito organizado, eu gosto de tudo muito bonitinho, pra mim o visual importa muito, então uma mesa eu faço questão de deixar todos os lados da xícara do mesmo ângulo, o guardanapo tá tudo certinho, pra mim tudo é milimetricamente calculado. E a Cacau tá assim, não, Deus não é perfeccionista. Deus ele não traz uma imagem do perfeito, ele não exige o perfeito, ele é detalhista. E aí eu falei com ela, então a partir de hoje eu não sou mais perfeccionista, eu sou detalhista. E o Senhor ele é detalhista em todas as coisas, e eu achei isso aqui muito bonitinho.
Em seguida, faça 50 colchetes de ouro. Use para prender as cortinas longas uma da outra. Desse modo, o tabernáculo será formado de uma só peça contínua. Faça 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas devem ser totalmente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa, depois junte 6 cortinas restantes para formar outra cortina. No segundo conjunto de cortina, deixe uma sobra de 90 centímetros de tecido pendurada sobre a parte da frente da tenda. Faça 50 laços para a borda de cada cortina longa. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e prenda com ele os laços da cortina longa. Assim, a coberta da tenda será formada de uma única peça, uma peça contínua. Os 90 centímetros restantes do tecido da coberta ficarão pendurados na parte de trás do tabernáculo. Deixe pendurado de cada lado 45 centímetros restantes de tecido, para que o tabernáculo fique inteiramente coberto. Complete a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de pele de carneiro, tingida de vermelho e uma camada de couro fino. Gente, em relação aos tecidos, eu não vou saber significado. Vou dar uma lida aqui nessa Bíblia aqui desse lado, para ver se fala dos tecidos. Eu sei o significado da prata, do bronze, do ouro. Eles vão falar dos utensílios, mas a cortina eu não sei significado específico. Só que o nosso Deus, ele não faz o acaso. Não é porque ele queria uma cortina roxa, ele queria uma cortina azul. Tudo vai trazer um significado. Eu não estudei essa parte, mas eu vou olhar se na minha Bíblia tem alguma coisa dizendo sobre a cortina. Peraí. Aqui sobre os querubins é Gênesis 3, do 22 ao 24. Essa Bíblia vai dizer o seguinte, deixa eu ver se traz alguma coisa. Além das cortinas de linho fino que compõem a parte interior da tenda, há também cortinas de pele de cabra, de pele de carneiro tingida de vermelho, uma cobertura para a tenda, outra cobertura de pele fina, que cobre o tabernáculo. Os detalhes dados aqui, bem como aqueles que foram dados aos outros elementos, não são exaustivos. O que também é indicado quando o Senhor repete a ordem de Moisés e que ele deve seguir um padrão ou plano que lhe foi mostrado. As cores e a concepção do véu são as mesmas que as cortinas do topo do tabernáculo. Nada que vai nos ensinar o motivo das cores e o porquê, né, das cortinas. Não vi em nenhum lugar falando sobre cortina e os panos, mas eu vou procurar e se eu achar eu conto para vocês. E aí nós vamos chegar agora na parte estrutural do tabernáculo. Deus está falando, o tabernáculo vai ser dessa forma. Gente, eles tiraram do Instagram uma aba para colocar imagem. Eu queria colocar a imagem para que vocês vissem, sabe? A imagem do tabernáculo, que eu acho que fica bem legal. Deixa eu ver. Não é aqui. Não. Tô hashtag muito chateada, porque na minha Bíblia ela tem essa imagem aqui, o que seria bem fácil pra gente exemplificar o tabernáculo, tá vendo? Olha, tira um print, você que gosta. Deixa eu ver aqui pra me afastar. Tá dando pra ver? Tira o print que a gente vai explicando. Essa seria a imagem do tabernáculo. Depois eu posso mandar também no grupo. Mas tem aí do lado a planta baixa e o 3D do tabernáculo. Vamos lá agora para a estrutura do tabernáculo. Para a estrutura do tabernáculo, construa armações de madeira de acácia. Cada armação deve ter 4,5 metros de altura, 67,5 centímetros de largura. Com 2 hastes na parte inferior de cada armação, todas as armações devem ser idênticas. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo e faça também 40 bases de prata
2 para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente na base. Para o lado norte do tabernáculo, construa outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Construa 6 armações para a parte de trás, do lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. A armação dos cantos serão emparelhadas na parte inferior, firmemente ligadas uma na outra na parte superior, com uma argola, formando um só suporte de canto. Siga o mesmo procedimento para ambos os suportes de canto. O tabernáculo, portanto, terá 8 amarrações na parte de trás, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases para cada armação. Faça travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para a parte sul. Faça 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficará virada para o oeste. Os travessões centrais ligado à meia altura das armações e se estenderá de uma ponta a outra do tabernáculo. Revista as armações com ouro e faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Também revista com ouro os travessões. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Já vou chegar na parte inferior, mas vamos fazer uma pausa para a gente poder entender. Agora Deus está dizendo, você vai construir, Moisés, a estrutura do tabernáculo. Tabernáculo é o lugar de habitação, lugar que Deus escolheu habitar no meio daquele povo. Eles estão no deserto. Deserto tem o que, gente? Deserto tem areia. E aí Deus está pedindo para eles fazerem uma casa no deserto. E aí nós vamos entender a madeira de acácia. Madeira de acácia era uma das madeiras que dava no deserto. Não era a melhor madeira para se construir. A acácia, se a gente for pegar um marceneiro hoje, ele não vai fazer materiais com acácia, porque a acácia é uma madeira difícil de ser lapidada. Mas era a madeira que tinha no deserto. Então Deus está falando assim, vocês vão usar a madeira de acácia. É essa que vai construir o tabernáculo. Mas a simbologia, para você que gosta de anotar, você vai colocar que a madeira de acácia, ela representa humanidade e difícil de ser trabalhada, difícil de ser moldada. Quando a gente pega para poder entender, né, você vai pegar a explicação da madeira de acácia, é uma madeira cheia de nó. Então, por isso ela é difícil de ser moldada. E hoje, trazendo a aplicação prática para as nossas vidas, nós somos como madeira de acácia. Nós somos difíceis de ser lapidados, difíceis de ser trabalhados. Embora, quando a gente conhece Jesus, automaticamente a gente deixa algumas práticas, mas caminhando, né, com Jesus nesse caminho, ainda tem outras coisas que precisam ser moldado, lapidado na nossa vida, e a gente tem dificuldade de se deixar ser moldado por conta desses nós que torna a lapidação mais difícil. Aí quando a gente olha para dentro do nosso coração, a gente ainda acha inveja, a gente ainda encontra egoísmo e um tanto de coisas mais, assim como madeira de acácia. Então, dentro desse tabernáculo que Deus está construindo, lugar de habitação, nós hoje somos lugar de habitação do Pai. E madeira difícil de ser trabalhada. A areia é como se fosse o mundo. Deus estava querendo que eles construíssem um tabernáculo, um lugar de habitação, um lugar que vai ter móveis, um lugar que vai ter um tanto de coisa no deserto. Gente, construir casa no deserto é fácil? Conta pra mim. Gente, não é fácil construir casa no deserto. Casa é boa para construir em lugar onde tem terra firme. Quando você vai fazer um prédio, uma das coisas que você procura é rocha. Você tem que firmar o seu alicerce na rocha, porque se você firma na areia, vai dar ruim. Vai dar muito ruim, porque a areia, ela não firma nada. E a areia aqui nesse contexto de Êxodo, a areia simboliza o mundo. A palavra diz que nós não somos do mundo, mas estamos nele. Então, como que firma madeira de acácia
na areia. Como que firma a gente nesse mundo, gente? Não tem como. E aí ele vai falar assim, vocês vão construir. Nós lemos aqui de forma assim, eu falo com Deus, Deus, é muita coisa para ficar repetindo e repetindo e repetindo. E aí, faça armações, construa 20 armações, construa 5 armações, construa... E aquele tanto de armação. Armação é o mesmo que madeira. Construa vários feixes, sabe? E o mais interessante é que essas madeiras, elas não ficavam na verticais. Elas ficavam todas na horizontal, uma do lado da outra. E madeira, quando você corta e encaixa ela uma na outra, passa um tempo, ela seca um pouco e aí cria um vão. E Deus é tão perfeito que ele falou assim, você vai construir a madeira e no meio de cada vão você vai colocar para mim aqui argolas. Ele tá falando aqui, faça armações juntas para ligar, né? Essa parte inferior da superior. Eu não quero que tenha brecha. Eu não quero animal nenhum se escondendo no meio dessa madeira. Vai ter que fazer para mim muito bem feitinho. Se nós somos a madeira, Jesus está dizendo o seguinte, Deus está dizendo, eu quero que vocês permaneçam em pés. Sabe? Fiquem em pés. Um do lado do outro, um juntinho do outro, assim como essa madeira que representa o tabernáculo, lugar de habitação, lugar onde tem a minha presença. Hoje nós somos aqueles que carregamos a presença de Deus. É por isso que nós precisamos ficar juntinho um do outro. Nós precisamos ficar coladinhos, sem brecha, sem lugar para entrar inseto, sem lugar para entrar bicho. Deixa Deus fazer a armação ser ligada. Deixa Deus colocar esse anel de ligação em nós, sabe? O que nos mantém conectados? Gente, eu vou falar com vocês uma coisa. O que faz vocês acordar cedo, abrir o Instagram e vir pra cá e ficar escutando eu que tenho uma voz de taquara rachada, chata pra dedéu, falo até, tem dia que é uma bênção, tem dia que fala um tanto de asneira. O que faz, gente? Isso aqui, ó, é a argola que nos liga. Isso é a argola que nos liga. Porque se for olhar por estudo, tem um tanto de gente na internet que tem estudo aqui, ó, 1000 vezes melhor do que o meu. Mas existe algo que nos mantém ligado. Existe algo que nos une num só propósito. Existe algo que conecta a minha vida com a sua. E faz eu te amar e faz você me amar. E por isso você permanece. A palavra de Deus. Aquilo que tem trago alimento para a minha vida e para a sua vida. Às vezes você olha e fala assim, nossa, Raíra, você é uma bênção na minha vida. Mas eu falo isso 100 vezes mais na sua. Você é uma bênção na minha vida. Porque você é um estímulo para eu acordar cedo. Você é um estímulo para eu meditar mais nessa palavra. Você é um estímulo para eu poder buscar conhecimento e aprender mais de Jesus. Então, se você acha que você é uma bênção na minha vida, eu sou uma bênção na sua vida, você é 10 vezes mais uma bênção na minha. E aí eu vejo armações em pé. Eu vejo madeiras de pé, ligadas por uma argola maior, ligada por um propósito maior. Existe algo aqui no meio entre eu e você, que é o que faz dar encaixe perfeito numa madeira e outra madeira. Deserto, areia, representa o mundo. A madeira de acácia significa a humanidade, difícil de ser lapidada. Mas Deus está dizendo, eu quero ela em pé. Mas há algo interessante que vai fazer esse tabernáculo ficar de pé na areia. Porque não se faz construção na areia. Mas aí Deus diz, vocês vão fazer bases de prata. Essas bases de prata vão ser colocadas debaixo da madeira. E ela trará sustento para que essa madeira fique de pé na areia. Sabe o que significa essa base de prata? A base de prata é a cruz. A cruz é o que faz a gente permanecer em pé nesse mundo. Existe redenção. Quando a gente olha para a cruz é a base de prata. Essa prata representa a redenção. Você que está anotando, coloca aí. A prata representa redenção. Existe uma base de prata que está nos firmando e nos sustentando nesse mundo. Porque se tira essa redenção, essa base de prata, a gente vai derrubar madeira em cima de madeira nesse tanto de areia que é o mundo. Essa base de prata sustenta a madeira, que é a humanidade. Só que existe algo mais lindo ainda, que ele fala,
assim que vocês finalizarem as armações, colocarem liga, vocês vão revestir tudo isso com ouro. É a mesma coisa de falar, vou banhar a madeira no ouro. Olha que coisa mais linda. E o ouro significa a glória de Deus. Eu falei isso ontem quando a gente estava falando sobre o altar, né? Não sobre a Arca da Aliança, que é de madeira, mas também coberta de ouro. Agora a gente vai olhar de novo a humanidade sendo coberta pela glória de Deus. Isso significa que a nossa natureza pecaminosa, ela foi coberta pela justiça de Cristo. Prata, redenção. Ouro, justiça de Cristo. A glória de Deus vem sobre a nossa vida e nos cobre do pecado. Então escreve isso aí nos comentários. Natureza pecaminosa coberta pela justiça de Cristo. É o que está acontecendo aqui agora. Quando Deus fala com eles, no tabernáculo vai ter uma madeira. Essa madeira é que eu vou fazer várias armações. Será unida uma na outra e ficarão de pé, todas de forma vertical. Eu vou cobrir com ouro, significa que eu estou sendo a base que sustenta vocês nesse mundo. E eu cubro a sua vida, a sua humanidade, a sua imperfeição, a sua natureza pecaminosa com a minha glória, com a justiça que vem de Cristo. É o mesmo que a nossa vida hoje ser banhada pelo sangue de Jesus, que é o que nos faz permanecer, que é o que vai garantir em nós talvez a vitalidade, que vai garantir em nós a alegria, a paz, o ânimo, o sustento e vai fazer com que essa madeira não apodreça. É uma madeira que agora vai sustentar e vai permanecer numa trajetória no deserto, seja o dia que tiver chuva, seja o dia que o sol estiver rachando e aquela madeira quiser secar e acabar. O ouro vai preservar a natureza daquela madeira. E assim somos nós. Deixa o Senhor te lapidar, deixa o Senhor te trabalhar e depois, por fim, deixa Ele te cobrir com ouro, tá? Glória a Jesus. Ontem eu estava falando para minha filha que este horário foi bom e do nada abri o Instagram, comecei a ouvir a live da Raira. Ela disse assim, você ama a Raira, né, mãe? Sim, ela é uma bênção. Glória a Jesus, Inês, eu fico muito feliz. E eu amo a sua vida também, tá? Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei nesse monte. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido. Enfeite com fios de tecido azul, roxo, vermelho e com querubins bordados com habilidade. Pendure a cortina em ganchos de ouro, preso em 4 colunas de madeira de acácia revestido de ouro e apoiado sobre 4 bases de prata. Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a Arca da Aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Tinha o tabernáculo inteiriço, que era como se fosse, né, um lugar inteiro retangular. Aí tinha o pátio. Nesse pátio era onde o povo estava ali com os animais, era onde tinha o altar do holocausto, tinha a bacia de bronze, nós vamos chegar na bacia de bronze. Depois tinha o lugar santo. O lugar santo era onde estava o candelabro, a mesa do pão da preposição, e depois ele fez uma cortina. Então aqui um pátio, lugar santo, e do lugar santo que tinha aqui a mesa, né, com pão, o candelabro, tinha agora uma cortina que fazia separação dentro desse lugar santo, que era o santo do santo. Então o santo dos santos. O Santo do Santo era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. E ali só o sacerdote entrava. Entrava com uma corda amarrada pela cintura, porque se o sacerdote ele entrasse em pecado, ou Deus não tivesse recebido aquele holocausto, fizeram de maneira errada, ou o sacerdote estava em pecado, ele morria na presença de Deus, porque estava em pecado. E aí pela corda, se ele demorasse, as pessoas puxavam ele para fora.
Então tinha que ter ali uma santidade, uma reverência antes de entrar na presença de Deus. Então cada ritual que Deus estava ordenando tinha, né, essa necessidade de fazer de uma forma correta, porque do contrário a pessoa seria morta. Agora vamos para uma parte bem interessante, é que hoje essa cortina não existe mais. Antes havia uma cortina que separava alguém de entrar na presença de Deus. Não era qualquer um que tinha acesso à presença de Deus. Não era qualquer um que entrava nessa presença. Vão lá comigo em Mateus 27. Se você está com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 27, porque esse texto é poderoso. Vou marcar aqui onde a gente está. Mateus 27. Nós vamos ler os 50 e os 51. Olha, pensa se eu gosto de riscar a Bíblia, gente. Risca só a parte importante. Risca só o importante, gente. Ao importante riscado. Nossa, Deus. Socorro, Jesus. 50 e 51. A gente está falando aqui agora da morte de Jesus, tá? Jesus, ele morreu. E aí a palavra diz: então Jesus clamou em alta voz e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima para baixo. A terra estremeceu, as rochas se partiram e sepulturas se cobriram. Muito do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus e entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Então clamou em alta voz, entregou o seu espírito. E naquele momento a cortina do santuário se rasgou. Aquilo que fazia separação entre quem podia e quem não podia entrar na presença de Deus acabou no momento em que Jesus entregou o seu espírito. Gente, nós temos motivos para dar glória a Deus. Nós temos motivos para glorificar o nosso Senhor, o nosso Pai, porque o maior sacrifício Ele fez. Nós não tínhamos direito de entrar nesse lugar santo. Nós não tínhamos direito de estar nesse lugar da presença. Mas Jesus nos deu acesso. Aqui ele está falando de um tabernáculo, onde a presença dele habitaria. Hoje essa presença é sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então nós temos milhares e milhares de motivos para poder agradecer o Senhor. E aí ele falou: faça a cortina e essa cortina vai separar o lugar santíssimo. Só que hoje não tem mais. Coloque a tampa, o lugar de expiação, sobre a arca da aliança, dentro do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora da cortina interna, do lado norte do tabernáculo, e posicione o candelabro em frente à mesa, ou seja, no lado sul. Confeccione outra cortina para a entrada da tenda. Ela deve ser de linho fino, tecido e artisticamente bordada com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça 5 colunas de madeira de acácia, revista com ouro, e pendure nelas uma cortina com gancho de ouro. Mande fundir 5 bases de bronze para as colunas. Deixa eu ver se vai dar tempo. Usando madeira de acácia, construa um altar com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas do altar formem uma só peça. Revista o altar de bronze. Gente, bronze significa juízo de Deus. Nesse altar é o lugar onde o sacrifício ele vai ser feito. Então, aonde teve entrega, né, derramamento de sangue, aonde o animal ele foi morto, era nesse altar. Esse altar tinha uma base de bronze. Bronze, justiça de Deus. Madeira, humanidade. Ouro, glória de Deus. Prata, redenção. Bronze, juízo.
Então, nesse lugar de juízo é onde o sangue é derramado. Faça baldes para recolher as cinzas, né, do animal que foi queimado. E também pás, bacias, garfo para a carne e braseiros, todos de bronze. Então aqui não vai carregar glória, aqui não vai carregar redenção, mas aqui vai carregar o juízo, tá? O juízo de Deus, que vai ver e vai apurar se aquele sangue derramado, ele valeu, se aquele sangue derramado, se a carne que foi queimada, ela foi recebida diante de Deus. Faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze, uma para cada canto da grelha. Coloque a meia altura do altar debaixo da borda, para transportar o altar. Faça varas de madeira de acácia e revista-as com bronze. Passe as varas por dentro das argolas dos 2 lados do altar, quando ele for transportado. O altar deve ser oco e feito de tábuas. Faça de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. Moisés está recebendo aqui uma visão, ele está tendo entendimento daquilo que Deus quer que ele faça. Então ele está fazendo tudo conforme o Senhor está pedindo para ele. E aí ele deu instruções para o pátio. Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo, fechado com cortinas de linho finamente tecida. As cortinas do lado sul terão 45 metros, serão penduradas em 20 colunas, apoiadas firmemente em 20 bases de bronze, apoiadas em justiça de Deus. Cadê? Perdi. Justiça de Deus. Pendure as cortinas, os ganchos e as argolas de prata. Coloque do lado norte cortinas idênticas a essa, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas, apoiada firmemente em base de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,5 metros de comprimento, serão penduradas de 10 colunas apoiadas em 10 bases. No lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. Versículo 14. A entrada do pátio ficará do lado leste, situada entre 2 cortinas. A cortina do lado direito terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas, apoiada em 3 bases. A cortina do lado esquerdo terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina com 9 metros de comprimento e faça de linho finamente tecido e enfeite com os lindos bordados de fio azul, roxo e vermelho. Pendure em 4 colunas, cada uma firmemente apoiada em sua própria base. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de prata e as bases de bronze. Argolas de redenção, bases de justiça. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, com divisórias feitas de cortina de linho finamente tecido e 2,2 metros de altura. A base das cortinas serão de bronze. Serão de bronze todos os utensílios para a cerimônia do tabernáculo, além das estacas usadas para sustentar o tabernáculo e as cortinas do pátio. Ordene os israelitas que tragam óleo puro de oliva para iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesa. O candelabro ficará na tenda do encontro, do lado de fora da cortina interna que protege a Arca da Aliança. Arão e seus filhos manterão a lâmpada acesa na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Aqui nós estamos falando de um lugar material, de um lugar físico, de um lugar que ainda não tem animação. É um lugar estrutural, aonde a presença de Deus estava, aonde a presença de Deus habitava. Ele disse, vai ter um pátio, onde vai conter altar de holocausto, vai ter bacia de bronze. Essa bacia, ou balde de bronze, era onde as pessoas lavavam a mão depois do sacrifício. Então, um lugar para lavar a mão, coberto da justiça de Deus. É onde Deus vai falar, aceitei ou não o sacrifício. Depois tem o lugar santo
contendo mesa da preposição, incenso, candelabro. E depois, no Santo do Santo, a Arca da Aliança. Gente, trazendo para os nossos dias atuais. Hoje, nós temos um lugar onde a presença de Deus, ela está, ela habita. Nós temos um lugar onde a gente tem muita presença de Deus. Igual, por exemplo, a igreja hoje é um lugar como se fosse um pátio, né? Não tem poder no pátio. Muita gente chega no pátio. Mas tem sacrifício. E esse sacrifício que foi feito foi o de Jesus Cristo, que nos dá acesso hoje à mesa da preposição, que é onde tem alimento, é onde tem pão, aonde tem comunhão, que nos dá acesso à luz, né? Aonde nós vamos trilhar um caminho iluminado com Jesus, e aonde nos dá acesso à Arca da Aliança. A Arca da Aliança contém lei, mas em cima da lei existe uma tampa completamente de ouro, não tem um pedacinho de madeira dentro dela, que significa graça. Então, gente, em resumo, hoje nós somos tabernáculo do Pai. Nós somos esse lugar aonde Ele escolheu habitar. Uma vez que Jesus, Ele se entregou por nós, nós somos cobertos de ouro. Deus já não olha para a nossa vida mais olhando para a madeira. Deus não vê madeira em nós. Ele vê o ouro refletindo. Ele vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida coberta, sabe? Então Ele não vai olhar para nós e falar assim, nossa, mas tá podre, mas tá ruim, mas é difícil de ser lapidado, mas é difícil de ser trabalhado. Não, Deus olha para nós e Ele vê o sangue de Jesus que foi derramado. É sobre isso, viu? É sobre isso. Hoje Deus olha para nós e Ele vê a glória de Jesus sobre as nossas vidas. E nós somos hoje os responsáveis por manter essa luz acesa. Os sacerdotes, eles tinham que manter a luz daquele candelabro aceso dia e noite. Por isso Deus disse, mandem que traga óleo, mandem que traga azeite, porque essa luz não pode se apagar. Hoje o Senhor, Ele diz, traga o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele vai ser esse óleo na nossa vida. Ele que vai garantir as nossas lamparinas acesas. E quando Jesus voltar, Ele vai encontrar nós com as luzes acesas, com o candelabro brilhando, porque nós temos óleo na nossa lamparina. Viu? É só o Espírito Santo para nos conduzir a esse lugar. É só o Espírito Santo para nos convencer do pecado, do juízo, da morte, para nos levar nesse lugar de entrega, nesse lugar de rendição. Hoje nós não temos mais um lugar, mas o nosso coração é um lugar de altar. É no nosso coração que nós fazemos entrega, é no nosso coração que nós colocamos sacrifício, é no nosso coração que nós lavamos as nossas mãos, é no nosso coração que nós temos entendimento que existe uma santidade a ser cumprida. E aquele que se achega diante da presença sem ser santo, esse vai morrer. Vai morrer. Não ache que você vai entrar no lugar da presença sem santificar e vai permanecer. Não. Diante da presença, nós chegamos de maneira santificada. Como fazer isso? Lendo a palavra, orando, jejuando, buscando o Espírito, mantendo lamparinas acesas em nome de Jesus. É isso, gente. Hoje nós perdemos aí 20 minutos do nosso devocional. Me perdoe. Isso não vai se repetir mais. E se repetir, que vocês trabalhem aí a graça sobre a minha vida. Que o ouro esteja sobre a minha vida. Que a graça de Deus esteja sobre a minha vida. Que Deus não me consuma. E é isso, gente. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer isso nessa manhã, você vai escrever nos comentários aí: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você já conhece Jesus e foi tocado por essa palavra e quer voltar, você vai falar: Senhor Jesus, eu quero voltar. Eu vou orar pela sua vida. E se você já aceitou Jesus e se você já está reconciliado com Ele, você escreve: Senhor Jesus, eu sou salvo. Ou simplesmente: eu sou salvo. Peço oração pela vida do meu pai, que está fazendo aniversário hoje. Ele se chama André. Amém, Alice. Vou orar pelo André, que o Senhor acrescente muitos e muitos anos na vida dele. Que ele tenha sabedoria, que ele tenha graça, que ele tenha amor. Ganhamos muito aqui hoje. Que devocional maravilhoso. Amém, Roberta. Como assim perdemos?
Ô Robertinho, porque eu cheguei atrasada, né? Então nós perdemos 20 minutos. Era 20 minutos, eu até li rápido assim, ó. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Deixa eu abençoar a sua vida. Ei, Biel, você tá sumida, hein, por aqui. Fecha seus olhos. Repete comigo assim: Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar no meu coração. E que no tempo certo, que ela produza muitos frutos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos que o Senhor trouxe até mim. Eu reconheço que nós somos a madeira de acácia, difícil de ser trabalhada. Quanta humanidade, quanto pecado existe em nós. Mas eu reconheço, Pai, que a glória do Senhor, que o sangue do Senhor nos cobriu. Assim somos madeira de acácia banhada no ouro. O Senhor olha para nós e vê a glória do Senhor Jesus. O Senhor olha para nós e vê sangue. O Senhor olha para nós e pratica justiça. Obrigado por nos firmar nessa cruz, Pai, que é a prata, que é a redenção. Nós estamos no mundo, essa areia, esse deserto que é, mas nós estamos firmados sobre a prata, nós estamos firmados sobre a cruz de Cristo. Obrigado por isso. Eu quero te agradecer, porque através dessa palavra, Pai, hoje meu coração está aquecido diante de tudo que o Senhor fez. Como o Senhor é detalhista. Eu não achei, Deus, o significado das cortinas, eu não achei significado das cores, mas eu vejo que cortina e cores significa beleza. Significa que, embora era ouro, era madeira, era utensílios que estava sendo usado, existia um detalhe que vinha superficialmente. E hoje eu vejo, Pai, é as nossas vestes, é o nosso olhar, é o nosso cabelo, é a nossa cor de pele, é o detalhe, Pai, que cobre todo esse ouro, que cobre toda essa madeira que existe em nós. Obrigado, porque o Senhor é um Deus de detalhe. Meu Deus, não necessitava, mas o Senhor fez questão de colocar 50 laços de fita azul, lindo, banhado, Pai, com colchetes, ligado com fios, Pai, tudo muito lindo. Meu Deus, o Senhor é um Deus detalhista e é um Deus que carrega a beleza. Obrigado por isso, Pai, porque atrás dessa madeira, atrás do ouro banhado, existe a beleza que o Senhor colocou em nós. Obrigado por isso, papai, que cada um, ao terminar essa live, possa mesmo te agradecer pela beleza que carrega, o ouro, né, Pai? Essa redenção que cobriu todo o nosso pecado. Nós te agradecemos por isso. Senhor Jesus, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Valeu a pena. Valeu a pena. Meu Deus, pela minha vida valeu a pena, pela vida dos meus irmãos valeu a pena. Não sei como esse mundo está, mas nós oramos para que este mundo te conheça, não só de ouvir falar, mas que eles possam ter relacionamento com o Senhor. Papai, eu oro pela vida do André, o pai da Alice. Que o Senhor acrescente anos e anos de vida para ele, dê ele saúde. Que nesse novo ciclo, Pai, ele possa ser coberto pela unção do Senhor, que ele possa ser coberto pela sua graça. Meu Deus, que o dia de hoje possa ser lindo para ele, que ele se sinta abraçado e muito amado. Eu oro, Pai amado, por uma revelação do alto sobre a vida do André. Eu oro para que os olhos dele possam contemplar a tua face, Deus, em nome de Jesus. Este é o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu abençoo cada lar, eu abençoo cada família, eu te abençoo, Marta, que o Senhor ele possa derramar a graça dele sobre a sua vida nessa manhã, tá bom? Valeu a pena, né? Valeu a pena. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus é bom. Raira, continua orando pela união das minhas filhas. Amém, Lourdes. Claro. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não li. Gente, tem alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida que ficou? Eu já preciso ir embora, mas se tiver alguma dúvida, a gente bate um papo aqui de uns 3 minutinhos. Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Se tiver, manda aí. Maria, vou orar por você sim.
Vou anotar seu nome aqui, tá? Maria Divina. Deus te abençoe. Aqui lá no meu Instagram tem um campo que você vai para os links, né? E lá tem um campo que é pedidos de oração, que vai cair no WhatsApp da Cacau. Então, se você tem pedidos de oração, tá passando por algum momento difícil, precisa conversar com alguém, pegar um aconselhamento, compartilhar mesmo as coisas que tá acontecendo. Cacau sempre me compartilha, né? As coisas que os seguidores que vêm da minha parte passa para ela. Mas se você quiser, chama ela aí. Tá assim, pedidos de oração, lá no link no Instagram. Marta, acrescentei aqui, tá? Deus abençoe vocês. Façam todos um excepcional dia. Viu? Raira, ontem você falou em língua. Não entendi. Depois você pode explicar? Claro. Ontem eu fui tomada pela presença de Deus diante daquilo que a gente estava falando. E Deus falava sobre a presença dele não estar mais fora, que a presença dele estava dentro. O falar em línguas às vezes vem com o poder de Deus, às vezes vem com Deus falando algo para a gente entender, às vezes vem quebrando alguma coisa que aconteceu no mundo espiritual e nós não estávamos vendo, sabe? E aí eu vi que estava sendo liberado cura, não sei se alguém foi curado no nosso meio, mas foi liberado cura. Libertação de mentes. Então tudo isso veio. Enquanto eu falava em línguas, Deus estava fazendo esse mover, que era libertando, curando e falando da presença dele. Amém? Agora eu já vou, viu? Beijo. Fica com Jesus.